dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 14 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar distribuindo uma licença de 3 meses para a versão Pro do cliente de e-mail Mailbird, um presente do nosso ouvinte, Rodrigo Miguel. O Mailbird, por enquanto, só está disponível para Windows, e a versão Pro dele dá acesso a recursos como contas ilimitadas, integrações com apps tipo WhatsApp, Slack, Dropbox e por aí vai. Então, para distribuir esse presente, vamos fazer o seguinte: fica ligado no meu Twitter, que é MVC Mendes, que hoje em algum momento da tarde eu vou postar o link que ativa aí essa oferta do Mailbird Pro por 3 meses. Lembrando que o Mailbird só está disponível para Windows, então vale, deixar essa brincadeira só para quem for conseguir de fato ativar esse código. Muito obrigado ao Rodrigo Miguel pelo presente e boa sorte para quem for tentar resgatar. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Netflix, que anunciou que vai perder o atual vice-presidente financeiro da companhia. Ontem ela falou que o executivo David Wells está deixando esse cargo, que por sinal ele ocupa desde 2010, mas eles combinaram, que ele só vai embora quando estiverem lá um substituto para a posição dele. Isso fez as ações da Netflix operarem com uma leve baixa ontem ao longo do dia, e comentando a decisão, o David Wells falou que ele pretende agora se dedicar à filantropia. Bom, e enquanto isso na Tesla, parece que aquele plano lá do Elon Musk de transformar a empresa numa operação privada tá um pouco mais incerto lá do que ele deu a entender. Isso porque quando ele anunciou essa intenção, ele falou que já tinha a grana em mãos para fazer essa manobra, o que por sinal não deve sair menos de 50 bilhões de dólares, mas parece que não é bem assim. O que rola é que ele já vinha conversando faz uns 2 anos já com um fundo estatal da Arábia Saudita que faz investimentos, e ele achou, que estava tudo resolvido já, tudo acertado. Foi por isso que ele anunciou esses planos publicamente no começo de agosto, mas aí ele descobriu, que a Arábia Saudita queria uns documentos ainda, umas informações a mais para poder bater o martelo nessa coisa toda. E isso fez a Tesla contatar quase 20 fundos de investimento para ter uns planos na manga ali, alternativos caso a Arábia Saudita desse para trás, e é assim que tá essa situação hoje em dia. O Elon Musk segue falando que ele acha que a Tesla vai optar por recomprar as ações a 420 dólares por papel, mas a verdade, é que ninguém sabe dizer ainda de onde que vai vir esse dinheiro todo. Vamos esperar para ver. Bom, e já que o assunto é grana, deixa eu comentar que a Foxconn divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente e ficou abaixo da expectativa já pelo segundo trimestre consecutivo. Ela reportou um lucro do equivalente a 567 milhões de dólares, uma queda de 3% ano sobre ano, mas que ficou 20% abaixo lá do que era esperado pelo mercado. Essa expectativa bem acima da realidade foi resultado do relatório financeiro positivo da Apple, sobretudo graças às vendas de iPhones, e o pessoal deduziu que se a Apple vendeu bem, a fábrica lá dos iPhones também ia faturar legal. O problema é que não foi bem isso que aconteceu, e de quebra, a Foxconn resolveu não comentar o que causou esse trimestre aí um pouco mais retraído do que era esperado. Bom, e agora o assunto é o Facebook, que anunciou que vai tornar a verificação de 2 fatores uma etapa obrigatória para o login dos administradores de páginas lá com muitos seguidores. O Facebook explicou que isso vai ajudar a minimizar o caso de contas invadidas ou falsas, conseguindo bagunçar um pouquinho lá a administração dessas páginas, e comentou também que os administradores selecionados aí para tornarem as contas mais seguras não vão conseguir postar nada até que eles adotem a verificação lá de 2 fatores. E ainda sobre o Facebook, ontem o jornal The Australian, que é jornal bem importante da Austrália, publicou uma matéria bem polêmica sobre a relação entre o Facebook e a imprensa. O que rola é que eles participaram de uma reunião entre as publicações australianas e o Campbell Brown, que é o diretor global de parcerias de notícias, e o Campbell Brown foi bastante sincero quando ele falou sobre a relação lá do Facebook com os parceiros. Ele disse que, abre aspas, o Mark Zuckerberg não dá a mínima para as publicações, fecha aspas, e também que, abre aspas de novo, dentro de alguns anos o Facebook vai estar segurando as mãos dos parceiros como se estivessem lá no leito de morte, fecha aspas. Ele usou esses argumentos como uma espécie de chantagem para tentar fazer as publicações entrarem de cabeça nas iniciativas de notícias lá do Facebook, e de quebra ele falou também que não quer mais ficar falando sobre geração de tráfego para os sites das publicações que colocam coisa no Facebook, porque isso é uma coisa do passado, essa história acabou. Ele deixou claro que daqui para frente o Facebook acha que vai ser a única porta de entrada para o mundo das notícias, e por isso a rede está tentando convencer os veículos de que eles não vão conseguir sobreviver sem a ajuda lá da rede do Zuck. Aí, perguntado sobre isso, o Mark Campbell afirmou que ele nunca falou essas coisas, que o que ele disse está sendo distorcido, mas o jornal The Australian reafirmou o que escreveu e disse também que tem 5 fontes que confirmam que foi exatamente isso que o Mark Campbell falou durante a reunião lá com os veículos australianos.
Bom, e já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que o Twitter agora resolveu suspender diversas contas associadas a um grupo americano chamado The Proud Boys. Esse grupo esteve envolvido com aqueles protestos horrorosos lá que promoveram o neonazismo na cidade de Charlottesville no ano passado, e para celebrar o aniversário aí desse show de horrores, estavam marcando um outro protesto parecido, só que agora em Washington. Aí, comentando a decisão, o Twitter falou que suspendeu essas contas tanto no próprio Twitter quanto no Periscope e disse, que fez isso porque as contas iam contra as regras que proíbem a presença de grupos extremistas e violentos lá nas plataformas. E ainda sobre o Twitter e sobre esse assunto, a liderança da empresa se reuniu para tentar debater pelo menos o que eles podem fazer para livrar a rede lá de discursos desumanizantes. Eles disseram que a ideia é estabelecer limites para essas mensagens, mesmo em casos que elas estejam lá empacotadas no tweet que esteja dentro das regras de uso da plataforma. Isso quer dizer que eles finalmente estão pensando em tomar coragem para deletar mensagens abusivas, mesmo que elas não sejam ameaças ou discursos de ódio voltados só para um usuário específico, mas por enquanto eles só estão pensando no caso. Isso porque, como o Twitter é o Twitter, nessa reunião chegou ao fim sem nenhuma conclusão ou definição, mas pelo menos agora eles estão falando sobre isso, que é melhor do que nada. Pro Twitter é um grande passo já. Agora, quem resolveu agir, ao invés de ficar falando só, foi o Vimeo, que anunciou a remoção lá dos conteúdos do site Infowars. De acordo com o Vimeo, esses vídeos tinham conteúdos discriminatórios, de ódio também, tudo aquilo que tá rolando já nas outras plataformas que vem lá do site Infowars, e agora chegou a vez do Vimeo, de dar um basta na situação e se posicionar a respeito desse assunto. Bom, chega de problema, Deixa eu falar agora sobre a Samsung, que anunciou 2 produtos ontem que são voltados para casas conectadas. O primeiro deles é um hub de controle lá para objetos conectados que conversa direto com o roteador do usuário, e o segundo é um roteador Wi-Fi que conta com a tecnologia Mesh. Para fazer esse roteador funcionar, a Samsung estabeleceu uma parceria com a empresa Plume, que faz justamente tecnologias aí para roteadores Mesh, e uma coisa bacana, que esses roteadores também podem ser usados lá como hub de internet das coisas na casa do usuário. Então, para quem já tem um sistema lá de Wi-Fi resolvido em casa, a Samsung vai vender só o hub de internet das coisas, que custa $70, mas para quem quiser adotar essa tecnologia Mesh em casa, a Samsung vai vender os roteadores que custam $120 cada, ou então um kit com 3, que sai por $280. A tecnologia Mesh, para quem não conhece, é uma espécie de evolução daquele sistema de repetidores de sinal conectados ao roteador principal, e na prática, resumindo bastante aqui, todos eles funcionam como roteador e também como repetidor, um pouco mais eficiente. Aí a ideia, é fazer o usuário espalhar os roteadores Mesh pela casa para ficar com um sinal bacana em qualquer lugar, e com o lançamento desses roteadores, a Samsung vai passar a concorrer com outras soluções desse mercado, como por exemplo os roteadores da Eero e também o Google Wi-Fi. Bom, e agora o assunto é a Apple, que liberou ontem lá uma nova leva de betas do iOS 12, tvOS 12, macOS Mojave e watchOS 5, mas precisou tirar meio correndo lá o beta do iOS 12 do ar, porque ele tava meio bugado demais. O que rolou foi que logo que esse beta saiu, o pessoal começou a comentar no Twitter, que mal dava pra abrir os aplicativos, tava tudo bem mais lento do que o normal, e eis que no fim da tarde a Apple tirou esse beta do ar e vai levar 1 ou 2 dias aí pra conseguir lançar uma versão nova, talvez um pouco mais funcional, vamos esperar pra ver, Agora, ao contrário do que geralmente acontece, que a Apple adicionar uma coisa ou outra ali no beta, ela anunciou ontem que vai tirar uma coisa, vai adiar a chegada de um recurso. Ontem ela confirmou que o FaceTime em grupo não vai ser lançado junto do iOS 12 e do macOS Mojave, e ao invés disso foi adiado, vai chegar mais pra frente e sabe-se lá quando. Na verdade, a Apple não deu nenhuma justificativa ou motivo para esse adiamento, mas o pessoal que tá testando esse recurso falou que ele tava meio instável mesmo, então é até bom que ela tenha adiado para poder lançar direito quando estiver pronto, ao invés de lançar e tá tudo bugado, ninguém gostar da novidade. E já que eu citei o iOS, deixa eu comentar que a versão móvel lá do Firefox pro sistema ganhou suporte ao modo escuro de navegação. Esse modo tenta adaptar ao máximo lá a interface, para que ela fique legível e agradável de navegar durante o uso, e caso você queira experimentar esse modo escuro, você acessa os ajustes do Firefox no iOS, entra na opção Display e ativa esse tema escuro. Bom, e por último hoje, deixa eu comentar que acabou o período de exclusividade do Fortnite para Samsung, e por isso, a Epic Games começou a liberar lá a instalação do jogo a partir do download no site epicgames.com. Agora, a exemplo do que aconteceu, quando o jogo foi lançado para o iOS, a Epic Games colocou um esquema de convites e de lista de espera para controlar o fluxo, de jogadores novos lá na plataforma dela. Ela fez isso para evitar, que os servidores caiam por conta da chegada de milhões de jogadores novos de uma vez só, e caso você queira se inscrever nessa lista de espera, é só você se cadastrar no link que eu deixei aqui na descrição do episódio. É
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!